Aqui mesmo, com das ações que a gente fez no evento semana passada. Passando por várias ações. Já viu de Cotoche, Brisa Sol e Costa do Sauípe. Estamos apresentando Saúde no Ar. Conversando com o especialista. Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, desta manhã de segunda-feira. Mudança de hábito é a nossa temática, nosso pano de fundo, mas hoje queremos falar de modo especial sobre a nutrição escolar. A boa alimentação é fundamental para o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos, ajudando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida de forma integral. Por isso o Brasil tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Você conhece? Hoje vamos falar sobre ele. Está aqui com a gente a Yala Portela, que é nutricionista do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Salvador. Mais uma vez, bom dia, bem-vinda ao nosso programa, Yala. Bom dia, obrigada. Vamos lá então entender esse programa, né? Como é que ele foi pensado, por que o Brasil, essa é uma coisa nacional que funciona em todos os municípios e como é que está aqui em Salvador? Em Salvador, né, o programa de alimentação escolar, nós atendemos hoje 434 escolas, alunos desde a educação infantil até educação jovens e adultos, né, que nós chamamos de EJA, então alunos, temos creches municipais, atendemos alunos de Fundamental 1, Fundamental 2 e os nossos adultos, né, os nossos alunos que estudam no noturno. Então o programa de alimentação escolar, nas creches nós oferecemos 5 refeições, para os alunos de educação de ensino fundamental, nós em regime parcial, é oferecida uma refeição. Quando esse aluno realiza alguma atividade no turno oposto, né, que tem um programa mais educação, mais alfabetização, ele recebe 2 refeições, porque ele fica no turno oposto na escola, e os alunos do EJA também. Então, assim, tem a alimentação escolar, né, o termo mudou de merenda para alimentação justamente pela preocupação, né, com a influência dessa alimentação na aprendizagem desse aluno na escola. Então, nós oferecemos desde preparações doces, mais simples no sentido de mingaus, cuscuz de tapioca, cuscuz de milho, até refeições salgadas. Então, moquecas de peixe, feijão fradinho, feijão com carne, fígado. Tem uma alimentação bem variada, né, bem pautada na questão dos cuidados e na preocupação com o preparo dessa refeição. Então, as merendeiras são treinadas, anualmente é feita capacitação, as nutricionistas capacitam as profissionais para que elas preparem essa alimentação. Então, nas escolas nós não oferecemos fritura, não oferecemos doce, não oferecemos refrigerante, seguindo a lei, né, em resolução 26 também, que regulamenta o PNAE, e temos todo esse cuidado com essa oferta, essa preocupação da oferta dos alimentos e com a educação nutricional também, que é o nosso foco, né, o nosso ponto-chave, porque se a gente faz orientação e educa, a gente está contribuindo para a formação desse hábito alimentar, que é ali na escola, né? Então, alguns alunos às vezes preferem, né, outros alimentos ou questionam, eu queria que tivesse um cachorro-quente, uma lasanha, mas assim, no dia a dia temos um cardápio mais direcionado possível para a formação desse hábito alimentar. Se for um dia festivo, uma data comemorativa, tem um cardápio mais especial. Então, a educação nutricional, nós trabalhamos com os pequenos, né, com alunos de fundamental e com aluno com EJA. Cada faixa etária fazemos atividade educativa voltada, né, direcionada para esse público. E a gente pede o apoio bastante dos pais, porque se na escola a gente oferece alimentação, não teria necessidade desse aluno levar esse alimento para a escola. E já que levando, né, que sempre a gente priorizasse o consumo, incentivasse o consumo da alimentação da escola, que é o que eu sempre faço em visitas, né, porque como eu fico na ponta acompanhando as escolas e visitando as unidades, eu sempre oriento. Quando eu chego a alguma escola e vejo algum aluno com um lanchinho, então, semana passada mesmo eu estive em unidade, tinha um aluno com sobrepeso, né, e ele estava levando o lanche, pipoca com suco, e estava na fila para pegar o lanche da escola. E aí eu perguntei, mas por que você levou? Ele, porque às vezes pode ter alguma coisa aqui que eu não goste. Eu falei, mas você gosta do cardápio de hoje? Ele falou, eu gosto. Nesse dia o cardápio foi milkshake de manga com biscoito
e com biscoito e com maçã, né? Então ele pegou a maçã, comeu, pegou o biscoito, aí depois ele ainda foi pra fila pegar, né, o milkshake. Então aí eu orientei no sentido, eu falei, olha, não como o lanchinho que você trouxe de casa. Então a gente pede apoio dos pais também, porque a formação começa desde pequeno e os pais têm influência nessa formação desse hábito alimentar, né? Várias questões aqui me passam pela cabeça, acredito também pela sua, né? Várias perguntas para fazer aqui a Yara, no sentido da gente entender um pouco mais o funcionamento, a concepção desse plano e a sua na prática, né? Como ele é efetivado na prática. Primeiro, a questão da mudança, que não é só uma questão de nome, mudança de nomenclatura. Antes a gente tinha merenda escolar, lembra da nossa época, quem estudou em escola pública ia lá para a fila da merenda escolar, ficava todo mundo querendo saber o que ia ser, e aí muda para alimentação escolar. Então é oferecida a refeição, e muitas vezes para algumas crianças, sobretudo nas comunidades mais carentes, os bolsões de pobreza da cidade, talvez alguns bairros mais da periferia, é a refeição que elas vão ter, né, Yara? Isso. E aí, então, como é pensado esse cardápio? Quem decide, na verdade, o que vai estar naquele dia no prato ou na merenda, na alimentação da criança? Então, esse cardápio é elaborado pela nutricionista, né? Coordenadora do programa. Critério, né, e por nós. O critério para a elaboração do cardápio é justamente seguindo a resolução do PNAE, a resolução 26, de 17 de junho de 2013. Então, ela traz também, e a própria lei também, né, do PNAE, traz o que a gente deve oferecer. Os alimentos que são restritos, os alimentos que são proibidos. Então, não pode ter essa questão a própria recomendação do açúcar. Então, na própria resolução traz qual o percentual de açúcar que a gente pode estar oferecendo, qual o percentual de sódio, qual o percentual de gordura. Então, é baseado nisso e baseado por faixa etária, que tem na resolução. Então, quantas calorias, qual a quantidade de carboidrato, de proteínas, de lipídios, né, de gordura saudável, dessa que deve compor esse cardápio, quais os minerais importantes que não pode deixar de estar nesse cardápio. Então, cálcio, ferro, que são minerais fundamentais, importantes nessa faixa etária. A questão do sódio também, para a gente estar controlando essa oferta de sódio, o sódio do próprio alimento. Então, cada preparação, o cardápio é pautado nisso e seguindo a faixa etária. Então, creche vai ter uma recomendação. Se esse aluno fica meio turno na escola, vai ser 20% das necessidades nutricionais deles atingidas na refeição que é ofertada na escola. Se o aluno permanece na escola em tempo integral, 70% das necessidades nutricionais diárias dele vai ser equivalente à alimentação ofertada na escola. E se o aluno permanece, os alunos de tempo do EJA também, por exemplo, como é uma refeição só, né? Então 20%. Caso esse aluno fique na unidade escolar em um turno e no turno oposto ele faça alguma atividade, 30% das necessidades nutricionais diárias dele serão atingidas com a oferta dessas duas refeições. Muito bacana esse equilíbrio, né? Agora também um cardápio, como você falou, ligado aí à questão cultural, que Exatamente. Aproveite também os alimentos da região. Isso, da região, isso. A gente pensa em foco, na verdade, porque é uma das próprias resoluções. Então, dos princípios mesmo, né? Das diretrizes do PNAE. É atender isso, é respeitar a cultura, respeitar o hábito alimentar da região. Então, não vai adiantar eu fazer um cardápio para a população de Salvador pegando preparações do Sul, né? Porque é diferente, foge do hábito alimentar. Qual o maior desafio, né, de vocês na busca dessa alimentação saudável também no ambiente escolar? O que é que vocês mais se debatem, faz aquele trabalho de capacitação, implementa e depois olha, ai meu Deus, parece que voltou tudo pro ponto zero. É bem essa questão, né, dos alunos, do que levam para a escola. Porque assim, nós sempre estamos fazendo ações de educação nutricional. Eles sabem, muitos deles já dizem, né? Quando a gente faz ação educativa e pergunta... e aí, quais são os alimentos que vocês mais consomem? Quem traz salgadinho, quem traz refrigerante para a escola? Alguns levantam até a mão, eu trago. E é saudável? Não. Por que a gente não oferece na escola esse tipo de alimento? Aí eles sinalizam porque não é saudável. Aí a gente vai perguntar, e por que você traz? E por que você traz, né, para a escola? Porque você está comendo isso. Então, assim, a gente sempre traz... Quem comprou, né? Nessa questão, quem exatamente. Levou, de onde saiu esse salgadinho? Pois é, então nossa preocupação é essa. Nossa formação também, em palestras com os pais, a gente foca bem nisso. Porque se o pai, que é o principal formador, né, e contribui para a formação do hábito alimentar dessa criança. Se é uma criança e está comendo, é porque alguém comprou, alguém levou, deu acesso, deu dinheiro para que a criança adquirisse um alimento que não fosse saudável. Então, nosso maior desafio é esse, é trabalhar nessa questão de conscientização mesmo, né, com esses pais, para que nos ajudem nesse sentido. Porque
Claro que uma vez ou outra, um final de semana, ele pode estar consumindo um alimento desse, mas que isso não se torne hábito, que ele não consuma diariamente nas escolas, né? Que ele não leve todos os dias para a escola. Agora tem uma coisa, né? Há um estímulo por parte aí das nutricionistas, de todas as pessoas que respondem pelo programa, pelo PENAI, aqui no município de Salvador, para que a criança não leve esse lanche, até para que ele não saia daquele foco, ele está sendo orientado, de repente ele aparece lá com um salgadinho. Mas por outro lado, qual é a garantia que essa criança tem que não vai levar o lanche, também que ela não vai ficar sem um lanche? Porque às vezes também é muito comum, a gente sabe que o governo federal repassa aos estados e municípios e escolas valores financeiros de caráter para suplementar, né, para manter a garantia da escola, mas às vezes a gente também ouve aí pela mídia que esse dinheiro foi desviado, que a escola está sem alimentação, que tinha alimentação vencida, uma série de coisas. Então quem dá conta disso, que efetivamente a criança primeiro tenha a alimentação efetivamente na escola e depois que ela esteja em boas condições. Então, a alimentação, né, a alimentação saudável, a alimentação adequada é direito de todos. Então, aqui no município de Salvador, tem 7 anos que eu atuo no programa, nunca houve nessa questão de falta de merenda. Então, alimento sempre vai ter. A alimentação no município diariamente vai ter. Possa ser que fuja daquilo que seja de preferência alimentar dele, daquilo que ele goste, né? Então, em orientação com pais, quando tem reunião, nós sempre deixamos claro. O cardápio fica lá já exposto, né, semanalmente. Ele já sabe o que vai se alimentar de uma semana para outra. O cardápio está ali exposto para o aluno. Então, a gente pede o quê? Olha, caso tenha alguma preparação que você não goste, seja alguma preparação, e conversa com o pai também, que o aluno até leve, mas que leve uma fruta, né? Sendo que hoje o cardápio a gente já configurou de uma outra forma. Sempre que oferecer, digamos, um munguzá, um mingau, sempre a gente oferta com biscoito e com uma fruta. Porque caso esse aluno não beba o mingau, não goste do munguzá, por exemplo, mas ele tem ali o biscoito e tem a fruta como opção, para que ele não fique sem comer nada. Olha, gente, é importante também salientar que a comunidade, né, pode acompanhar, pode fiscalizar. Se você é aquele pai atento que acompanha a vida, a rotina da sua comunidade, da sua escola, vocês têm um número específico, uma ouvidoria, mas o fato é que pode acompanhar diretamente, ser acompanhado pela sociedade, por meio dos conselhos, né? Tem Isso, um tem o conselho de próprio alimentação. conselho, isso, que aqui no município nós temos o COMAI, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, né, que tem a representação, ele é composto por sociedade civil, composto por um representante de pais mesmo, também de alunos, né? Composto por gestão escolar, então é feita uma eleição, tudo em ata, para poder nomear e direcionar quem vai fazer parte desse conselho, né? Já tivemos uma eleição esse ano, então já houve essa gestão do conselho. O conselho acompanha, o conselho fiscaliza, visita as escolas, olha cardápio, supervisiona armazenamento de alimentos, todos os aspectos envolvidos, né, com a alimentação escolar. Pois é, e tem o fundo, né? Tem o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que também tem que ficar atento a isso. Todas as questões como Tribunal de Contas, ou seja, as contas, a alimentação escolar precisa, aí o Ministério Público também fiscaliza. Isso, sempre vem, né? ano passado tivemos visita do Tribunal de Contas. Esse ano passado tivemos visita do Ministério do Poder Público, então sempre tem as visitas, os acompanhamentos, né? Eles sempre parabenizam também, pontuam os aspectos, né, positivos desenvolvidos aqui no município. Ok. 3328-7666. Vamos então às perguntas dos ouvintes pelo WhatsApp. E você aí de casa, esse assunto deve te interessar. Afinal de contas, muitas das crianças, hoje você falou em 432 escolas, num total, um contingente, estamos falando aí, não sei, de alunos no total, né, que estão recebendo essa alimentação. São muitos alunos aí da rede municipal e seus filhos vão para a escola. O que eles estão comendo lá? Quem está se preocupando com isso? Você já se perguntou isso? Pergunta, os pais geralmente interferem, eles questionam. Como é que é essa relação com a família? Então, a escola, né, é bem aberta para isso, para a participação das famílias. Então, as escolas sempre buscam esse apoio com os pais. Quando tem reunião de pais, sempre convidam o nutricionista para falar um pouco da alimentação. Tem gestores que sempre deixam o cardápio também exposto na própria portaria da escola, para que o pai também saiba e tenha acesso ao que o aluno está comendo. Sim. É bem aberto, a relação é bem participativa. Então, se alguma escola identifica, por exemplo, creche, né, que os alunos vão ficar lá a tempo integral. Se a escola identifica que tem 1, 2 alunos, 3 alunos sem se alimentar, que não estejam aceitando a alimentação, então eles sempre chamam o pai para conversar, para saber por que os alunos não estão aceitando a alimentação, o que eles estão comendo em casa, porque se na escola já oferece o de jejum, né, o café da manhã, às vezes alguns já vêm de casa, tomam mingau ou comem alguma coisa no decorrer e chega na escola não aceita a refeição.
Mas assim, a escola sempre se preocupa com isso, deixa aberto, né, para os pais participarem, observarem os seus filhos na escola, comendo, chama para reunião, para conversa com o nutricionista, quando percebe que esse aluno não está aceitando alguma refeição, para a gente entender, investigar um pouquinho mais qual o motivo, né? É importante dizer, assim como no hospital, né, muitas vezes, claro, talvez seja boa comparação, mas que a nutricionista vai em cada pessoa, isso também pode ser direcionado na escola. Ou seja, uma dieta é de acordo com a necessidade daquele aluno. Então, um aluno que realmente tem uma restrição alimentar, tem intolerância à lactose, por exemplo, tem algum tipo de refluxo, algum tipo de alimento que ele não pode ingerir. Como que a escola dá conta disso, dentro de um universo de tantos alunos? Isso, exatamente. Então, assim, o cardápio da alimentação escolar é um cardápio padrão, por se tratar de uma alimentação coletiva, porém tem as especificidades que a gente se adequa, né? Então, se no ato da matrícula, a gestora, né, a gestão escolar já pede que caso esse aluno tenha alguma alergia, tenha alguma restrição alimentar, alguma intolerância, leve o laudo médico, né, comprovando isso, ou solicitação médica de que haja uma alteração na alimentação. Então, isso é anexado na ficha desse aluno e é passado pra gente. Tal aluno de tal série, o nome completo. Então, isso já fica na cozinha, na ficha dele. Então, no dia que for um determinado cardápio, caso tenha algo que ele tenha restrição, é substituído e é ofertado outro alimento em substituição a esse. Olha, a gente tem essa missão também, enquanto programa, que é um programa educativo Saúde no Ar, de construir, como está no nosso slogan, uma sociedade saudável e próspera. E isso não acontece do dia para a noite. Só a mudança do nome, merenda escolar, alimentação escolar, já é um passo nessa construção. Mas quando você diz que a criança vem e você pergunta, a escola oferece salgadinho porque não é saudável. Então a informação já está lá. Já está lá, exatamente. Ele sabe. Então a questão não é mais informar, até porque a rede social está aí, todo mundo hoje tem acesso à informação, está todo mundo no celular. Mesmo que seja numa comunidade carente, você está vendo o menino, ele tem acesso ao celular, à internet. O problema, então, não é informação. Então, nós estamos lidando com o quê, na verdade? É hábito, é cultura. Por que ele diz, eu sei que salgadinho é ruim, mas mesmo assim eu trago e como, independente daquela alimentação da escola que foi pensada, que foi planejada, que foi calculada para ser a melhor. Talvez a perda da indústria alimentícia. O que está por trás desse comer o salgadinho e não o munguzá, gente, pelo amor de Deus. O cuscuz. A maçã. Pois é. Às vezes, o que nós associamos muito é essa questão de hábito, né? Então, assim, tudo é questão do hábito alimentar. Ele, na escola, começa a fazendo essa outra formação, começa a formar esse hábito, porém, em casa, ele às vezes não consuma esses alimentos, né? Talvez por mídia, talvez por associar, por ser mais prático, ou talvez pela mãe até conferir a esse alimento como algo bom. Tipo, eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. Né? Talvez assim, associando aos alimentos industrializados. Ou por pensar a ausência, ou chegar em casa do trabalho, levar um alimento desse, na hora de buscar na escola, levar um lanchinho que não é saudável, levar uma fritura. Então, é bem nesse processo. A correria do dia a dia também até, né, enfim, público e privado, a criança às vezes até leva um lanche saudável, você na escola e não troca com o colega, não acontece e troca o lanche da escola. Gente, olha, a Maria de São Caetano, ela diz o seguinte: o macarrão e miojo, né? Vou colocar aqui porque todo mundo conhece, infelizmente, aquele, na verdade, instantâneo, macarrão instantâneo. Vamos falar da marca, mas o macarrão instantâneo, ela pergunta se isso é saudável para a criança. Ela acha que não é. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Então, esse macarrão... Você acha, Maria? Eu tenho certeza. Geralmente a gente costuma falar miojo que nojo. Né? Então, esse macarrão instantâneo não é saudável, né? É prático, embora seja muito prático, muitas crianças até gostem, né? Algumas mães até sinalizam, mas eu não coloco aquele pozinho. Isso que eu acabei de dizer, eu não coloco tempero, pozinho. Porém, mas ele é preparado com um processo pré-frito com sal. Então ele passa por um processo, ele é assado com muito sódio. Então mesmo sem o tempero, ao colocar ele na água, você já percebe que vai formar uma gordura ali. Porque ele já tem aquela gordura. Quando adiciona aquele temperinho, aumenta mais o teor de sódio e de gordura. Então ele tem a quantidade que tem de sódio em um pacotinho daquele, é a quantidade que a gente precisa consumir diariamente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nossa, então só naquele pacotinho já foi. 2.100 e poucas miligramas só de sódio. Isso, 2.000. Isso, 2.000 miligramas de sódio gente,
pacote do macarrão instantâneo. Olha, não adianta maquiar, né, o macarrão instantâneo aí, colocar lá seu temperinho caseiro, porque Exatamente. no preparo da própria massa, conforme explicou aqui a Yara, já tá ali o problema. Aquele suquinho também de pacotinho, eu nem vou falar, porque também todo mundo gosta, é prático, enfim. Exatamente. Esqueça Aquele isso. suquinho de pacotinho também, né? Ali 1% é fruta, o restante é aditivo químico, conservante químico. Né? E esses aditivos alimentares é a causa, né, de vários problemas que nós temos visto hoje, principalmente nas crianças. Então, a questão da hiperatividade, das alergias, das hipersensibilidades, por conta dos aditivos que tem ali. Agora eu fico me perguntando, sinceramente, eu me pergunto assim, como é que no Brasil tem um programa como o PENAI, que é um programa que estimula a educação, tem palestra, eu perguntei aqui, mas tem evento na escola? Disse, tem, Patrícia, várias fotos, né, de eventos que realiza, formando a comunidade, preparando os pais. Agora, quando ela vai no supermercado, tá lá tudo na prateleira, ofertado. Como é que a gente não tem ainda uma legislação no Brasil que proíba? Porque eu acho que aquele suquinho de pacote, ele tem que ser proibido. Aquilo ali é um veneno que deveria não existir. A mesma Eu não tenho coisa nada de contra as caixinha, indústrias né? que produzem isso e fazem, nada contra. Mas a questão é a alimentação. A questão da saúde. O que tem ali de nutrição, gente? Me diga aí, você é nutricionista. Não tem nutrientes nenhum. Ali é açúcar, né? A maior porção é açúcar e aditivo químico. Corantes, acidulantes, né? Os ácidos cítricos, é bem aditivo alimentar mesmo. São os aditivos químicos. Então é só química pura. Agora o que a gente faz então com a criança que a mãe prepara a lancheira, faz tudo direitinho, chega lá, ele troca ou não come, volta tudo pra casa? Ah, porque o lanche hoje estava ruim. Ruim como? Ah, tinha suco, fruta. Eu não gosto disso. Então, né, tem algumas escolas particulares, por exemplo, tem mudado muito isso, né? Então, assim, tem feito dia da fruta e tal, mas ainda é pouco, né? A gente precisa de mais dias para estimular isso. Então, fazer bem esse movimento na escola, uma campanha para que todos os alunos levem alimentação saudável. Porque se um leva e o outro leva outro alimento, com certeza vai chocar um pouquinho, né? Aquela criança que geralmente já costuma consumir alimentos saudáveis em casa, ainda levar para a escola e quando vê o colega, de fato, vai acontecer, né? Vão driblar um pouquinho, querer driblar os pais nesse sentido. Então, é trabalhar bem com a conscientização, né? Teve uma mãe, um certo momento que sinalizou bem isso. Então, mostrou, olha, você tem isso aqui e tem isso, né? O alimento você vai escolher, você vai levar isso que é saudável. Tais e tais alimentos vão trazer problema de saúde, você vai ficar doente, você quer, não, eu vou levar isso aqui mesmo. Então, assim, às vezes eu preciso chocar um pouquinho, né, a criança para poder trazer a consciência. Olha, o vídeo aqui, não sei se identificou, daqui a pouco vejo aqui o nome dela, mas ela diz o seguinte: é o primeiro ano da minha filha na rede escolar do município, olha que linda, mas todos os dias mando o lanche dela. Às vezes o lanche da escola é fruta. Quando é mingau ou munguzá, ela reclama que é muito doce e às vezes a comida é gordurosa. Como assim? Vamos saber que da Yara. A maioria das vezes, isso muda de escola para escola, como é que é verificar isso? A gente vamos saber. Muitas vezes ela não come o lanche da escola. Ela tem 10 anos, está fazendo o 5º ano. Obrigada aí pela sua participação. Como assim? Muito doce e muito gordurosa. Olha, a orientação... Ela mora lá em Valéria, viu? Em Valéria Eu moro até em Valéria também. Bota perto, vai lá ver o que está acontecendo. Mas minha área de atuação são as escolas da Regional Centro. Então, assim, tem uma padronização de receita, tem orientação, tem os cursos de quanto deve ser utilizado. Tem um per capita que a gente segue, né, de quantidade de açúcar, de gordura e de sal por preparação. Então, tem um per capita que é estabelecido, X gramas para cada aluno. Então, 10 gramas de açúcar, por exemplo, para preparo do mingau, ou menos. Então, tem uma recomendação. Então, caso esteja acontecendo isso, né, a criança relate que está doce, então é bom a mãe buscar, sinalizar na gestão, procurar um nutricionista para a gente estar vendo o que está acontecendo, ver com a merendeira, se está errando no porcionamento, se está errando na dosagem, né? Porque às vezes para a gente pode parecer um pouco sem doce, mas a forma correta é essa, não precisa estar adicionando mais açúcar, não. Ok. A ouvinte perguntou, Maria, ela disse se a gente saberia informar com quantos anos uma criança deve entrar na rede do município numa creche. Ela disse que a filha dela não pôde se matricular, tem 3 anos. Para ingressar... Tem uma data limite para ingressar. Uma data, ela tentou matricular nesse momento agora? Não. Não informou. Isso, porque esse período, por estar no final, né, do ano letivo, mas com um ano a partir de 1 ano de idade, né, ou até menos, tem creches que aceitam com um pouquinho menos, né, de idade, mas a gente recebe alunos a partir de 1 ano. Então, assim, se ela quer matricular na rede do município, ela já deve estar procurando esse ano,
está vendo em novembro, dezembro, quando abrir período de matrícula, ver a escola próximo à residência dela, a escola que ela pretende, né, estar matriculando o filho, a creche, e já buscar essa matrícula. Mas assim, o direito do aluno, ele indo em um outro momento também, né, a depender da escola, consegue estar fazendo essa matrícula sim. Ok, o Vídeo Marise também participando aqui com a gente pelo WhatsApp, disse que sempre participa, que bom, gostaria de ver a pergunta dela respondida. Coloquem a sua pergunta no ar, hoje falando sobre nutrição, às vezes passa mesmo, né? Não dá tempo, agora mesmo estamos finalizando o programa, mas vamos ficar atentos assim, tá, Marise? As suas colocações, a participação do nosso ouvinte sempre é muito bem-vinda aqui no nosso programa. Mais ouvinte, tem algum ouvinte na linha? 33287666. Vamos então saber como é que é feito o planejamento, se nós estamos na fase de avaliar, se passa também por uma avaliação, adequação a ela. Como é que funciona isso em relação ao PNAE? O plano, né? Se ele é revisado, sim. O programa, na verdade, ele, né, está ali, porém, o desenvolvimento dele no município sempre passa por avaliações. Então, as próprias visitas do conselho, as próprias visitas de fiscalizações também, de acompanhamento, sinaliza, traz alguns pontos que a gente observa, faz adequação, vamos melhorar nesse sentido, o que nós precisamos fazer e desenvolver para o próximo ano. Então, todo ano, final de ano, a gente é feito um plano anual de trabalho para o ano seguinte, onde a gente vai identificar e verificar o planejamento, né? Então, as ações que nós iremos desenvolver em 2020, então, semana passada mesmo já estávamos reunidas elaborando o cardápio de 2020. Né? Então, organizando o cardápio, fazendo as avaliações, lista de compra daquilo que vai ser adquirido para o cardápio do próximo ano. Assim, ocorre com a questão das ações educativas. Então, quais atividades iremos desenvolver? Né? Já tem as atividades específicas por mês, por data comemorativa, né, voltado para a saúde, e ainda as atividades que nós iremos desenvolver atendendo também a necessidade da escola. Então, tem projetos de saúde nas escolas, tem feiras, eles sempre chamam nutricionista, mas, além disso, a gente não pode deixar de seguir o nosso plano. Sim. Então, que é fazer a avaliação nutricional dos alunos, realizar a ação educativa nas escolas, então estabelecer um tema, né? O tema do próximo ano, esse ano a gente trabalhou um pouquinho já com sustentabilidade também, né? Teve o Dia Mundial da Alimentação, que foi 16 de outubro, mas possivelmente nós iremos estar comemorando no dia 30 de outubro, né, fechando, está sendo organizado direitinho, data, provavelmente seja no Parque da Cidade, vai reunir a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação e a SEMPRE, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Então vão estar todas as secretarias reunidas nisso para trabalhar nessa questão da alimentação, né, o Dia Mundial da Alimentação, a questão da segurança alimentar e nutricional, de não faltar, né, de garantir o acesso a esse alimento à população, né, a todos, de modo geral. Então, a gente já está partindo da temática da sustentabilidade esse ano. Então, ano que vem, a gente quer trabalhar com isso, trabalhar com a questão cultural, né, com a questão do alimento da região, para valorizar e estimular a alimentação regional. Que a gente tem visto muito hoje com interferência da mídia, que algumas pessoas têm utilizado mais coisas de fora. Então, às vezes, vem o sal do Himalaia, por exemplo, vem o alimento de outra região, sendo que a gente tem aqui o nosso, daqui, que a gente pode pegar o nosso alimento daqui, que a gente pode pegar até o nosso sal grosso e bater com ervas, com alecrim, com salsinha, com manjericão, com orégano desidratado e fazer o nosso sal de ervas, que é bem mais saudável e nutritivo do que estar consumindo sal fora, que a gente não sabe se a procedência de fato é do Himalaia ou não. Gente, olha aí, do sal do Himalaia, vamos fazer o sal da Bahia, o sal aqui de Salvador. Gostei desse salzinho aí, né, triturado com essas ervas, vamos experimentar. Olha, muito obrigada. E só nas suas considerações finais, falar da importância da escola, também como caminho de orientação e a construção de uma sociedade com uma cultura alimentar melhor. É papel também desse papel ambiente. Também, com certeza. Então, o ambiente escolar, justamente, é o papel ali de favorecer essa cultura, de estimular, né, essas crianças a valorizar, a consumir os alimentos de sua região, a entender, a buscar, né, e aprender isso, não só em relação ao alimento, mas a cultura de um modo geral, né? Qual a base cultural daqui, né, em relação ao próprio... a questão cultural, a questão de teatros, por exemplo, né, e associar isso, associar a cultura, trazer para a alimentação saudável, né, essa importância, né? A gente só tem a agradecer, parabenizar pelo trabalho de toda a rede, de todas as profissionais, né, que trabalham, 16 nutricionistas, 18 do município. Obrigada, então, pela presença. Bom dia.
Terminamos então aqui a nossa entrevista de hoje, agradecendo a você que participou com a gente, a toda a nossa equipe. E amanhã a gente volta falando sobre comunicação não violenta. É importante que você também conheça esse conceito e essa prática. Você vai se surpreender com o programa de amanhã. Até lá.